Olá pessoal, eu sou o professor Sérgio Gouveia e é sempre um prazer e uma satisfação muito grande estar aqui ensinando um pouco da nossa querida matemática. E hoje nós vamos aprendê-la usando um tópico que é de extrema importância, que são os direitos trabalhistas. E a partir deles vamos entender os conceitos de razão e proporção. Vem comigo! Bom pessoal, nós temos aqui o nosso conhecido e amigo Renato. E ele fez a seguinte pergunta: professor, finalmente consegui um emprego depois de tanto tempo procurando. Nós entendemos você, Renato. A situação do país não está nada fácil e está cada vez mais difícil a gente conseguir um emprego. Parabéns pela sua conquista. E serei manobrista em um shopping. Vou começar no dia 1/5, que é quando ele vai começar efetivamente a trabalhar. Pode me explicar quais são os meus direitos? Terei carteira assinada. Então, pessoal, quais são os principais direitos trabalhistas que a pessoa tem quando ela consegue um trabalho com carteira assinada? O primeiro deles, as férias remuneradas. O que significa isso? Que todo trabalhador com carteira assinada tem direito a 30 dias de férias remuneradas, com adicional de 1/3 do seu salário. Ou seja, quando você for entrar de férias, você vai receber um adicional de 1/3 de dinheiro, obviamente, né, em relação ao seu salário. Outro direito trabalhista é o FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Todo trabalhador com carteira assinada possui direito ao FGTS. O empregador, que no caso é o seu patrão, a empresa que você trabalha, ela vai pagar 8% ao mês sobre o valor do salário do funcionário. Outro direito é o 13º salário. O que vem a ser isso? Todo trabalhador com carteira assinada tem direito a receber um salário extra para cada 12 meses trabalhados. No caso do trabalhador não completar esses 12 meses de trabalho no ano da sua admissão, ele vai receber um 13º apenas proporcional a esse tempo que ele está na empresa. Temos também o adicional noturno. Todo trabalhador com carteira assinada que labora entre 10 da noite e 5 da manhã, labora, pessoal, é um sinônimo da palavra trabalhar. Então, quem trabalha nesse período aí, de 10 da noite às 5 da manhã, vai ter direito a um adicional de 20% sobre cada hora trabalhada. Temos também as horas extras. O que significa isso? Que todo trabalhador com carteira assinada que labora, ou seja, que trabalha além do previsto no seu contrato, deverá receber hora extra, sendo esse valor acrescido em 50% sobre o valor da hora trabalhada. Ou seja, pessoal, vamos imaginar que você ganhe R$10 por hora. Se você trabalhar além do que está previsto no seu contrato, cada hora trabalhada além dessa prevista vai valer, no caso aí, R$15. Por quê? 50% do valor dessa hora trabalhada. E o Renato volta para a gente, dizendo o seguinte: nossa, professor, quanta informação legal e importante. Meu salário será de R$1.300, um pouco mais do que um salário mínimo atualmente. Será que você pode me ajudar nos cálculos? É claro, Renato, a gente está aqui para isso, para justamente ajudar os nossos alunos. Bom, vamos ver como é que funciona o cálculo do FGTS, né, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Como que funciona, pessoal? A cada R$100 que você recebe, o empregador tem a obrigação de depositar R$8 nesse fundo, já que, como a gente viu anteriormente,
é equivalente a 8% do seu salário. Ou seja, a cada R$ 100 que você ganha, você vai receber R$ 8 no seu fundo de garantia. Se o salário do Renato é de R$ 1.300, então a gente consegue dividir, né, esse salário em 13 grupos de R$ 100, pois 1.300 dividido por 100 é igual a 13. Como cada um desses grupos equivale a R$ 8 de depósito, teremos 13 grupos vezes R$ 8 é igual a R$ 104. Ou seja, todo santo mês, um empregador tem por obrigação colocar R$ 104 no fundo de garantia do Renato. Pessoal, só fazer uma observação importante aqui. A empresa não vai fazer 13 depósitos de R$ 8. Ela vai fazer apenas um único depósito com um valor total equivalente a esse valor, beleza? Agora, vamos fazer o cálculo das férias quando, né, o Renato tiver aquele direito. É sempre o salário vezes 1/3, porque, segundo a nossa CLT, nós temos direito a 1/3 sobre o valor do nosso salário. Como o Renato recebe R$ 1.300, a gente vai fazer a conta 1.300 vezes 1/3. Agora a gente vai fazer simplesmente essa multiplicação, como a gente já sabe fazer. O 1.300 eu posso escrever da forma 1.300 sobre 1 vezes 1/3. A partir daí, gente, é aquele mecanismo, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então a conta que eu vou fazer é 1.300 vezes 1 e 1 vezes 3. Chegando no resultado de 1.300 dividido por 3, que dá o valor de R$ 433,33. Esse vai ser o valor de adicional que o Renato vai receber quando ele for tirar as férias dele. Agora, a gente vai ver como que funciona o cálculo do 13º salário do Renato. Bom, ele disse pra gente que vai iniciar o trabalho no dia 1º/5. Até o final do ano, ele vai laborar, ou seja, ele vai trabalhar durante 8 meses. Então, como que a gente vai fazer a conta? A gente vai montar uma tabelinha aqui com os meses de trabalho e os valores os quais ele tem a receber. Se ele tivesse trabalhado, por exemplo, o ano inteiro, ele receberia de 13º aquele salário extra, ou seja, os R$ 1.300. Porém, ele não trabalhou os 12 meses. Ele vai trabalhar até o final do ano apenas 8 meses. Então, esse é o valor que a gente vai descobrir. Bom, pessoal, agora que a gente já conseguiu entender e montar a tabela, a gente vai usar a lei fundamental da proporção. Então, vem comigo que no próximo slide a gente vai ver como é que funciona, beleza? Então, pessoal, nós vamos montar duas frações aqui, 12 sobre 8, que eu estou fazendo a relação entre os meses trabalhados e também vai ter a fração 1.300 sobre x, que é justamente a relação de proporção entre os valores a serem recebidos. E essas frações, elas são equivalentes, já que fazem parte de uma proporção. E como que eu vou resolver essa conta? Como que eu vou fazer para descobrir o valor do x? Eu vou pegar 12 vezes x e 8, vou me relacionar com 1.300 através da multiplicação. 12 vezes x, 8 vezes 1.300. Perfeito? 12 vezes x é igual a 10.400. Por quê? Eu multipliquei o 12 pelo x e multipliquei o 1.300 por 8, chegando nesse resultado, 12x igual a 10.400. O que eu vou fazer agora? Esse 12 que está multiplicando, eu vou jogar para o outro lado, fazendo a operação inversa. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, o x vai ser igual a 10.400 dividido por 12. Chegando no valor de x, que é igual a R$ 866,67 aproximadamente. Porque como são números decimais, a gente pode fazer uma aproximação, chegando em R$ 866,67 aproximados. Bom, pessoal, vamos ver o que o Renato tem para falar para a gente. Professor,
um amigo será barman em um restaurante. Ele receberá por hora trabalhada e não por mês, como eu. O valor é de R$13. Pode me explicar o adicional noturno na prática? Claro, Renato. Vamos ver como é que funciona o pagamento, né, desse adicional noturno. É bem parecido com aquilo que a gente acabou de fazer. A gente vai montar uma tabela e escrever os valores que a gente tem. O salário dele é feito por hora, né? Então ele recebe R$13 por hora. Então a gente vai montar duas tabelas, uma com as porcentagens e outra com os valores a serem recebidos. Bom, se o salário dele é de R$13, a hora cheia dele vai valer 100%. Se ele vai receber um adicional de 20%, então aquela hora dele vai valer 120% da hora normal, que é justamente quanto eu quero descobrir. Então eu vou chamar de X. Então eu vou montar uma tabela, uma proporção de 100 sobre 120 e outra proporção de 13 sobre X. Então, ó, 100 sobre 120, 13 sobre X, e por se tratarem de uma proporção, essas razões são iguais. Então, vamos usar o mesmo mecanismo que usamos no cálculo anterior, relacionar o 100 com o X e o 120 com o 13 através da multiplicação. Como que vai ficar, então? 100 vezes X é igual a 13 vezes 120. 100 vezes X, 100x. 13 vezes 120, 1560. Usando a mesma técnica da operação inversa, esse 100 que está multiplicando, eu vou jogar para o outro lado, dividindo, pois multiplicação e divisão são operações inversas. Então, o valor do meu x será 1560 dividido por 100, chegando no valor de R$15,60, que é justamente, né, o valor que esse amigo do Renato vai receber por hora. Agora, o Jorge vai trazer um questionamento para a gente. Professor, depois de anos trabalhando na mesma empresa, acabo de ser demitido sem justa causa. Alegaram que estão passando por uma reestruturação. Mandaram muita gente embora. Poderia me ajudar com os cálculos do que tenho a receber? Com certeza, Jorge. Vamos ver. Recebia um salário de R$ 2.100 e fui demitido no dia 31 de outubro, 2 meses depois das férias. Então, vamos ver como vão se comportar os cálculos, né, do valor que o nosso companheiro Jorge tem a receber. Bom, o primeiro deles é o cálculo das férias, que é justamente proporcional ao período. Então, vamos ver as proporções que vão ser montadas. Primeiro, com os meses e os valores. Se ele tivesse trabalhado o período inteiro, o ano inteiro, ele teria trabalhado 12 meses e receberia o valor de R$ 2.100. Porém, ele trabalhou depois das férias dele apenas 2 meses. Então, a gente vai fazer uma proporção. Então, 12 sobre 2, 2.100 sobre x. 12 sobre 2 vai ser igual a 2.100 sobre x. Fazendo a relação de multiplicação, 12 vezes x e 2 vezes 2.100. Chegaremos em 12x igual a 4.200. X vai ser igual a 4.200 dividido por 12, chegando no valor de R$ 350. Agora, a gente vai calcular o proporcional daquele adicional de 1/3, que nós temos direito quando saímos de férias. Quais são as proporções? Meses e valores. Se tivesse trabalhado o período inteiro, ele receberia R$ 700. Lembrando que esse adicional é 1/3 sobre o salário. E 1/3 de 2.100 é igual a R$ 700. Como ele trabalhou apenas 2 meses, vai receber X, que é justamente o valor que a gente vai calcular. 12 sobre 2, 700 sobre X, são proporções
Então, a gente vai colocar o sinal de igual entre elas e fazer as multiplicações. 12 com x e 2 com 700. 12 vezes x é igual a 700 vezes 2. 12x é igual a 1.400, x é igual a 1.400 dividido por 12, chegando no valor de R$ 116,67 aproximadamente por causa das casas decimais. Meus antigos colegas de trabalho disseram que tenho direito a uma multa. É verdade? Que multa é essa, professor? Bom, Jorge, tem direito à multa sim, é a multa rescisória, que todo trabalhador que tem carteira assinada e é demitido sem justa causa, tem direito à multa de 40% sobre o valor que aquela empresa depositou no fundo de garantia dele. Entendi. Bom, eu vi que tem 6.500 no FGTS referentes a esse emprego. Bom, pessoal, esse é o mecanismo que a gente vai fazer, montar a proporção de 100 sobre 40, 6.500 sobre x. Montada essa proporção, a gente vai usar o mesmo mecanismo que usamos até então. Realizando todos esses cálculos, chegaremos no valor de R$ 2.600 de multa rescisória. Bom, pessoal, estamos chegando ao final de mais uma linda aula de matemática, em que a gente aprendeu a fazer razão e proporção usando os direitos trabalhistas. Espero que vocês tenham gostado, curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos e deixem aquele comentário para o professor, beleza? Espero que tenham gostado e vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!